Me chamo Felipe Queiroz, eu sou advogado, sou especialista em direito médico e da saúde, também sou especialista em processo civil, direito empresarial, além de um mestrado em ciências jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa. O foco do nosso escritório é a defesa do médico, tanto na consultoria preventiva quanto na defesa diante de casos de responsabilidade civil e também na proteção de direitos do paciente em face do plano de saúde. Nosso escritório fica sediado aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem atuação em todo o Brasil. Quais são os direitos dos pacientes no atendimento médico? São vários os direitos, né? Mas a gente pode citar aqueles como principais. O primeiro deles é o direito à informação, né? Porque o direito à informação é o que vai dar o norte para o paciente exercer a sua autonomia, que é a autonomia do paciente. O paciente é quem, apesar de ser o médico especialista, é quem traça o tratamento. O paciente ele tem a sua autonomia para dizer se aceita, se concorda com aquele tratamento ou não, diante dos benefícios e riscos, possíveis efeitos colaterais daquela prescrição do médico. Então, direito à informação. Então, diante disso, para exercer sua autonomia, o médico precisa passar para ele tudo aquilo que diz respeito ao tratamento dele. Logicamente, estou falando diante de casos que não configuram algum tipo de urgência ou emergência. Quando traz um risco à vida do paciente, o médico ele precisa ter uma atuação mais ágil, mais imediata, para salvaguardar a saúde daquele paciente. O segundo direito que a gente pode mencionar aqui é que, diante de uma internação médica, diante de uma internação hospitalar, o paciente ele tem direito a ter acesso ao prontuário médico a qualquer momento. Tá? Então, durante uma internação, o paciente ou o seu responsável ele pode ter acesso ao prontuário médico a qualquer momento. E agora explica para a gente como é que funciona essa atuação para os pacientes. Na atuação dos pacientes, a gente busca combater alguns abusos e ilegalidades de planos de saúde, diante de negativas de tratamento, negativas de internação, recusa ao fornecimento de medicamento, principalmente quando se trata de medicamentos de alto custo, muito relacionado à área de neurologia, de oncologia, reumatologia. Então, nossa atuação busca assegurar ao paciente o fornecimento do tratamento que ele recebeu de um médico. Como identificar se uma negativa do plano de saúde é devida ou indevida? Então, primeira coisa é se você tem uma prescrição médica. Se você tem uma prescrição de um médico habilitado e aquele tratamento, aquela prescrição é necessária ao seu tratamento, o plano de saúde ele deve fazer a cobertura. Tá? O plano de saúde ele não pode interferir no tratamento do paciente diante da prescrição de um médico habilitado, salvo se comprovadamente houver outros meios mais eficazes e menos onerosos. Diante de casos em que não há outros meios e aquela prescrição do médico é necessária ao tratamento do paciente, a recusa do plano de saúde é indevida. Como o paciente deve agir em caso de falha no sistema de saúde? Tá? Primeiramente, é importante a gente contextualizar quem está dentro desse serviço de saúde, do sistema de saúde. Então, a gente está falando do SUS, a gente está falando do médico particular no consultório, a gente está falando de clínicas, laboratórios, de exames complementares, laboratórios de imagem, hospitais públicos e particulares. Então, todos esses agentes estão dentro desse serviço de saúde. Ok? Como a gente pode agir diante de alguma falha? Primeiro, é conhecendo os seus direitos. Né? Busque conversar com um advogado especialista, que aí você vai ter o maior conhecimento daquilo que é o seu direito, daquilo que você pode fazer. Diante de algumas falhas em instituições, você pode buscar ouvidoria, tá? Formalizar reclamações, formalizar dúvidas e esclarecimentos da ouvidoria, até porque aquela formalização pode servir de provas diante de um futuro processo judicial. Além disso, a ANS tem um canal específico de reclamações, onde lá dentro do portal da ANS, no site da ANS, você pode fazer reclamações direcionadas à operadora de plano de saúde, fazendo algum tipo de solicitação, reclamação, elogio ou solicitação. Diante de qualquer falha no serviço de saúde, é direito do paciente não apenas buscar que aquele direito seja cumprido, mas, diante de algum dano que aquela recusa ou aquela falha venha a lhe trazer, ele pode buscar uma indenização, seja por danos morais, que é aquela indenização que serve para compensar o sofrimento, aborrecimento, constrangimento ou dano físico que venha a ter, eventual dano estético e danos materiais,
que tudo aquelas despesas comprovadamente feitas pelo paciente oriundas dessa falha de serviço de saúde. Quais são as vias legais para o paciente? O paciente está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, diante de qualquer tipo de falha, ele pode buscar um advogado, para buscar uma reparação civil junto à Justiça, ele pode denunciar junto ao CREMERGE ou à ANS. O que fazer na prática? Na prática, a primeira coisa é buscar conhecer os seus direitos e conversar com um advogado especialista em direito médico e da saúde. É através dele que você vai ter maior informação de como agir, de como proceder, se seu direito pode ser assegurado ou não. Agora fala para a gente sobre a duração e a possibilidade de indenização. Para a gente responder sobre uma duração de um processo, primeiro eu preciso de contextualizar que existem duas formas de você buscar a justiça aqui no Brasil. Seja ela pela justiça especial, que são os juizados especiais, também conhecidos como juizados de pequenas causas, em que o processo ele é mais célere, é mais rápido. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o processo do juizado especial, eles costumam ter uma duração de 6 meses, 8 meses, sem contar a fase de recurso, mas uma sentença sai em aproximadamente 6 a 8 meses. Já a justiça comum, que são casos mais complexos ou que se buscam indenizações maiores, a duração disso é variável. Tá? A gente tem processos aqui no escritório que tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, a gente não consegue estabelecer o prazo de duração de um processo. Na busca de seus direitos, tem ao seu lado o advogado especialista em direito médico da saúde, porque isso faz uma grande diferença dentro de um processo judicial. A gente teve um caso aqui no escritório em que a gente estava na defesa dos direitos da paciente, em que inicialmente a gente teve uma sentença desfavorável, ok? Só que, naquele processo específico, a gente teve uma perícia realizada por um médico. Só que era um médico que não era especialista na área objeto daquele processo. O que a gente fez? Recorremos. Tá? Como a gente tem conhecimento de várias normas, resoluções e precedentes favoráveis à questão da especialidade do médico da perícia, a gente conseguiu reverter essa sentença desfavorável em sede de recurso, anulando aquela perícia pela ausência da especialidade do médico na área objeto da perícia. Isso é de grande relevância, de grande importância, em que muitas vezes, quando se busca um advogado não especialista no assunto, ele não tem o conhecimento de alguns meandros que possam te auxiliar melhor na defesa dos seus direitos. Olá, eu sou Tereza Freitas, corretora de imóveis na região mais nobre do Rio de Janeiro, atuando há mais de 20 anos nesse mercado, mais especificamente na região de Ipanema, Leblon e Copacabana, e estou agora num novo momento. Depois de 20 anos atuando somente com a parte hotéis, agora estamos num mercado mais amplo. O nosso objetivo é ampliar a nossa atuação, oferecer mais opções para os nossos investidores, que são a maior parte, né, correspondem à maior parte dos nossos clientes, e agora estamos inaugurando um novo endereço. Tereza, como surgiu a CD Homes Imóveis? Então, a CD Home surgiu dessa necessidade. Ao longo desses mais de 20 anos de atuação no mercado de apart-hotéis, sempre tive uma demanda de imóveis para compra, venda, locação, seja locação tradicional ou locação por temporada, para além dos flats, porque o nosso trabalho, o meu trabalho nesses anos, consistia em receber as pessoas que vinham por um período temporário para ficar no Rio de Janeiro, a maioria sendo de empresas multinacionais, expatriados, famílias, que vinham, se hospedavam inicialmente num apart-hotel e, posteriormente, eles mudavam, né? Mudam para uma moradia definitiva. E aí vão ou compram, ou alugam, ou a empresa aluga um apartamento, né? Geralmente de alto padrão, onde eles ficam ali durante o tempo que durar o contrato, ou se for uma aquisição, passa a ser a nova moradia desses executivos, dessas pessoas que vinham a trabalho. E nesse meio do caminho, surgiam muitos pedidos de que eu desse continuidade nessa segunda parte. E como a empresa, até então, onde era sócia a MC Flats, lá nós só fazíamos a parte hotel, só negociávamos a parte hotel, é uma empresa
que é especializada em referência no Rio de Janeiro, nesse nicho. Depois da pandemia, essa demanda aumentou, as empresas passaram a demandar mais esse outro tipo de imóvel, que não sejam apart-hotéis, e daí veio a ideia de fundar a CD Homes, que veio para preencher essa lacuna, para que nós possamos oferecer um trabalho mais completo, mais opções no nosso portfólio e dar um atendimento mais dedicado a esses clientes, ou melhor, continuar esse atendimento que nós iniciávamos, mas depois cedíamos ao mercado. Em que regiões vocês atuam? Nós atuamos especificamente na Zona Sul, com prioridade para Ipanema, Leblon, Copacabana, Gávea, alguma coisa na Barra da Tijuca, mas isso mais por uma questão de logística, porque nós atuamos em qualquer região, mas para um acompanhamento mais dedicado, essas são as nossas regiões de prioridade. Porém, para investimento, nós também atuamos em outras regiões do país, onde tem uma demanda de imóveis para investimento, como estúdios em São Paulo, ou imóveis no Nordeste, por exemplo, São Miguel dos Milagres é uma região que está bastante procurada, e também fora do país. Nós atuamos na Flórida, Orlando, Miami, para investidores, também para alocação, para quem vai de férias, para quem vai para a Disney, para os parques e precisa de uma casa para o período que vai ficar lá. E agora estamos iniciando também um trabalho em Portugal, para investimento e para quem quer mudar ou morar ou ter uma base em Portugal. Quais tipos de imóveis vocês trabalham com mais frequência? Pela minha expertise desses anos todos, nós trabalhamos com imóveis para residência, para quem está mudando, ou para quem precisa vender um imóvel, para quem precisa alugar um imóvel porque está mudando para a cidade, enfim. Na verdade, nós fazemos um atendimento muito dedicado e muito com foco no cliente. Diferente das grandes imobiliárias, o nosso objetivo é acolher mesmo. Nós fazemos um trabalho muito específico, tanto é que vocês podem observar o nosso escritório não tem cara de uma imobiliária padrão, né? Porque o nosso objetivo é acolher mesmo. Aqui nós atendemos com hora marcada, fazemos um diagnóstico do que aquela pessoa precisa, seja quem está buscando ou quem está ofertando, e por ter trabalhado muitos anos nesse segmento de apart-hotéis, de imóveis para temporada, eu tenho uma especialidade em investidores. Então, eu atendo muito a investidores, muitos investidores de fora do país, inclusive, que me procuram porque sabem que eu consigo cuidar de todo o processo. Aqui nós fazemos desde uma curadoria de imóveis para quem é investidor, para identificar as melhores oportunidades, fazer um planejamento mesmo de que imóvel dá melhor resultado, qual vai atender melhor aquele objetivo daquele cliente específico, e fazemos também a oferta desse imóvel no mercado, quando é para locação, seja imóveis maiores para empresas ou imóveis compactos, né, que em maioria os investidores procuram. Então, hoje o nosso nicho é mais voltado para investimentos, daí inclusive eu ter escrito, estar participando desse livro, Protagonista do Mercado Imobiliário, onde o meu capítulo trata exatamente sobre imóveis para investidores. Então, esse hoje é o nosso maior público, mas nós atendemos a todos os públicos dessa forma, de uma forma dedicada, exclusiva. Aqui nós não temos muitos imóveis, a ideia é trabalhar poucos imóveis gerando resultado rápido para os clientes. Então, aqui o nosso diferencial é justamente esse. Nós não trabalhamos com volume, nós fazemos um atendimento consultivo, focado no cliente, na necessidade de cada cliente, e cada cliente é atendido individualmente e com exclusividade. E qual é o perfil desses clientes que vocês atendem? Até pela região que nós atuamos, que aqui Ipanema, Leblon, Copacabana, Gávea, enfim, essa região onde o valor dos imóveis é mais elevado, né? Uma região que é limitada, não tem muitos imóveis,
Então, nós trabalhamos muito imóveis de alto padrão por conta disso. E estúdios, que são o foco de quem quer investir. A maioria procuram estúdios. Mas nós atuamos também para estrangeiros, por exemplo, que querem apartamentos na Orla, na Avenida Atlântica, na Vieira Solto, na Delfim Moreira, e isso acaba nos guiando, né, para esse mercado de alto padrão. Como vocês veem o mercado imobiliário atualmente? O mercado imobiliário, independente de qualquer época, de qualquer governo, de qualquer situação financeira, ele é um mercado que está sempre em movimento. Nessa região onde nós atuamos com prioridade, que é Leblon e Ipanema, nós vemos e acompanhamos um movimento, principalmente da pandemia para cá, de novos empreendimentos, né? O que há muitos anos não acontecia porque não há terreno disponível. Então, hoje, se você faz um breve tour aqui pelas ruas, pela Prudente de Moraes ou pelas ruas internas aqui do Leblon, inclusive na Orla, né, da Delfim Moreira, as últimas casas, os últimos imóveis menores estão sendo transformados para acolher novos edifícios com uma estrutura mais moderna. Então, é um movimento constante de renovação e um interesse global, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um potencial turístico, né, altíssimo. O mundo todo procura o Rio de Janeiro e isso atrai investidores não só de fora, quanto de outros estados do Brasil. E essa demanda, essa oferta de imóveis vem para atender a essa demanda. Os clientes que antes tinham uma limitação, porque a Barra da Tijuca, por exemplo, cresce, tem um crescimento mais constante. Para ter a nossa assessoria, como disse, o nosso atendimento é bastante exclusivo, então nós trabalhamos com atendimento presencial aqui no escritório do Leblon, na Rua Dias Ferreira, sob atendimento com hora marcada. A gente agenda e recebemos exclusivamente aquele cliente num horário que é determinado só para ele, para que nós tenhamos tempo e atenção dedicada. Essas reuniões podem ser virtuais também, tanto para quem está fora do Rio ou fora do país e tem interesse em investimento ou em imóveis aqui, e as nossas redes sociais também, né? Agora nós estamos otimizando esses canais de comunicação, já que ao longo desses 20 e poucos anos nós sempre fizemos um atendimento mais offline, né? Ali era um a um. Mas agora estamos ativando as nossas redes sociais. A minha pessoal é Tereza Freitas RJ e a da empresa CD Homes _. Olá! Primeiramente, muito obrigada a vocês, telespectadores, pela audiência aqui no programa Conexão Brasil. Eu me chamo Thalita Amaral, sou sócia fundadora do escritório Amaral e Matos Advocacia. Sou especialista na área do direito empresarial pela FGV Rio, Fundação Getúlio Vargas, pela IBRAD, Escola Brasileira de Direito, no tema de direito digital e proteção de dados. Além disso, faço parte de algumas comissões aqui pelo Rio de Janeiro, que seriam as comissões de direito empresarial e de empreendedorismo jurídico, e também da ANAD, Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, que fica em São Paulo. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pela audiência. Eu sou a Ana Clara de Matos, sou sócia fundadora do Amaral e Matos Advocacia e sou sócia especialista nas áreas de direito empresarial e direito internacional do nosso escritório. Eu sou encantada pelo estudo de direito nessas áreas e sou membro do grupo de pesquisa em direito empresarial do IBMEC, a instituição pela qual eu tenho as minhas especializações, bem como pela UERJ. Nosso escritório fica localizado em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos no coração do Rio, especificamente no Centro Empresarial Mourisco.
A nossa localização, a nosso ver, é encantadora, porque a gente tem uma vista da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar, mas também foi pensada estrategicamente para melhor atender os nossos clientes. Nós estamos localizados a apenas 10 minutinhos do aeroporto Santos Dumont, então fica muito conveniente para clientes que precisem se deslocar, ir a São Paulo, Brasília, e também para os nossos clientes estrangeiros, porque estamos muito próximas da Zona Sul de bairros como Copacabana, Ipanema, onde a maioria dos nossos clientes estão quando vêm ao Rio. Estamos aqui hoje para falarmos sobre um fato que vem marcando muito aqui o escritório. Então, nós estamos com muitos clientes nessa seara, então achamos que vai ser um bate-papo muito interessante para todos nós. Atualmente, nós estamos identificando que há um número cada vez maior de estrangeiros querendo investir, residir, empreender aqui no Brasil. Isso é um fato incontestável. A gente vê um aumento de números oficiais também, fornecidos por órgãos do governo, pela Rio Tour, de como as cidades brasileiras vêm aumentando o número de turistas e também o número de pedidos de visto, que é uma das nossas especialidades aqui no escritório. O Brasil é um país que oferece muitas oportunidades por ser um país em desenvolvimento e também há fatores de macroeconomia, por exemplo, o fortalecimento de algumas moedas estrangeiras, o dólar, o euro, que estão aumentando a atratividade do Brasil para esses investidores que vêm ao Brasil desejando constituir empresas aqui, investir em imóveis e encantados pelo país em si, pela beleza, cultura, se realocar e vir morar no Brasil. Então, é uma atuação que a gente vem expandindo no nosso escritório, vem crescendo a nossa demanda e a gente vem buscando cada vez mais nos qualificar para atendê-los, porque são clientes de todo mundo com diferentes necessidades e que também temos no nosso corpo jurídico a possibilidade de atendê-los em seu idioma de preferência, sendo esses o inglês ou o francês e espanhol. Claramente, estamos falando em relação à expansão, desenvolvimento da área dos clientes estrangeiros, mas temos, obviamente, a nossa posição consolidada aqui em todo o território nacional, nas áreas de direito empresarial e também imobiliário. Quais são os principais requisitos para um estrangeiro obter o visto de investidor no Brasil atualmente? Bom, atualmente, o estrangeiro ele pode investir no Brasil de duas formas, seja numa constituição de uma sociedade ou em algum investimento imobiliário. É importante ressaltarmos que há alguns requisitos específicos para tanto. O investimento no sentido de uma constituição de uma sociedade aqui no Brasil, precisa ter um capital inicial mínimo de R$ 500.000 ou R$ 150.000 nos casos de startups, enfim, empresas que envolvam pesquisa científica, inovação. Já os casos de investimento imobiliário, a gente tem um outro requisito, que seria basicamente o investimento, o valor do imóvel ser a partir de R$ 700.000 ou R$ 1 milhão. A depender, né, esse critério, na verdade, ele é baseado de acordo com a localização geográfica. Então, para a região norte e nordeste, o investimento teria que ser de R$ 700.000 e nas outras regiões, o investimento de R$ 1 milhão. É importante ressaltarmos o seguinte: o imóvel não precisa ser necessariamente desse valor. Pode ser 2, 3 imóveis, enfim, desde que a soma mínima seja essa. Além disso, obviamente, existe toda a parte da documentação necessária. Então, a gente, obviamente, precisaria listar para o cliente certinho, mas, em outras palavras, poderíamos já destacar que há necessidade de um CPF, obviamente aberto aqui no Brasil, precisaríamos de antecedentes criminais, passaporte, enfim, alguns documentos apostilados, outros traduzidos ou esse eu vejo que são os principais requisitos. O visto de nômade digital realmente facilita a vida de quem quer trabalhar remotamente no Brasil? Quais são as exigências? Sem sombra de dúvidas, esse visto ele traz muito mais flexibilidade geográfica, porque a pessoa que vem ao Brasil como turista, a rigor ela pode ficar pelo prazo de 90 dias. E algumas nacionalidades você pode estender e ficar um total de 180 dias por ano. Então, para aquela pessoa que tem mais essa flexibilidade geográfica, que a gente vê muito presente nos trabalhos ligados à tecnologia e cada vez mais áreas com essa expansão do uso
de meios digitais e trabalho remoto, ela vai poder viver aqui no Brasil, residir durante todo o ano e esse visto é renovável. Basta que ela prove a sua condição de nômade digital, tendo documentos comprobatórios de um vínculo empregatício no exterior ou de que tem a sua própria empresa e uma fonte de renda de no mínimo $1.500 ou reservas de $18.000. Bem como, sim, como a Thalita já havia falado, os documentos de certidão de antecedentes criminais, os documentos têm que ser devidamente apostilados, que é uma convenção internacional de Haia para padronizar documentos para uso internacional e traduzidos por tradutor juramentado. Como o advogado pode atuar de forma estratégica no planejamento migratório de clientes que querem empreender ou trabalhar remotamente no Brasil? Essa é uma ótima pergunta, inclusive para poder destacar o papel do advogado na assessoria jurídica especializada. Na minha opinião, nós advogados somos conselheiros jurídicos. Então, obviamente, nós precisamos entender o cliente, qual o contexto que ele está inserido, enfim, toda a sua organização, estrutura financeira, seus projetos, e os investimentos que estão disponíveis ali para ele poder fazer. Então, isso é super importante para que a gente consiga, obviamente, alinhar juntamente de forma jurídica qual seria o visto mais indicado para ele, o que ele vai ter mais chances de conseguir, porque, obviamente, existem critérios objetivos e subjetivos. Então, nós, como advogadas, reforçando, precisamos indicar ao cliente qual é o visto que nós entendemos ser mais compatível com esse contexto que ele está inserido, seja no sentido de um visto de investidor, num visto de nômade digital. Bom, vejo que esse é o papel fundamental do advogado, entender o cliente. Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Carvalho de Abreu, sou farmacêutica e nutricionista clínica especializada em saúde da mulher e emagrecimento. Trabalho na Prevencardio, aqui na freguesia em Jacarepaguá, atendo meus pacientes que procuram buscar uma alimentação mais saudável, uma dieta equilibrada, melhora da alimentação de forma geral e da saúde. Quem quiser me procurar, pode entrar em contato com as minhas redes sociais, @NutriMarciaAbreu, ou presencialmente aqui na Prevencardio, que eu ficarei muito feliz em atendê-los. O endereço é na Estrada dos Três Rios, 200, Bloco 2, Sala 202, na freguesia, em Jacarepaguá. O que é uma alimentação balanceada? Uma alimentação balanceada é aquela que fornece todos os macro e micronutrientes essenciais para a vida e para a saúde do indivíduo, de forma geral. Ela pode conter carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas e sais minerais em quantidades suficientes para que todo o organismo funcione de maneira correta, né? De modo que a pessoa possa suprir todas as suas necessidades diárias. Por que é importante comer alimentos variados? Uma alimentação variada, ela traz mais benefícios porque incorpora todos os macro e micronutrientes, todos os minerais, oligoelementos responsáveis pela saúde e bem-estar do indivíduo e promove melhor absorção de nutrientes também a nível intestinal. Quais são os erros mais comuns na alimentação das pessoas hoje em dia? Atualmente, os erros mais comuns da alimentação das pessoas é concentrar muitas calorias nas refeições diárias, em cada prato. Calorias extras normalmente vazias, calorias que não vêm de fontes de nutrientes como proteínas animais e vegetais, carboidratos e gorduras boas. Como a nutrição afeta a nossa energia e disposição diária? A nutrição é muito importante para dar energia para o metabolismo do corpo todo, do nosso organismo, para melhorar a performance esportiva, para melhorar a saúde e a imunidade. É importante para todos os aspectos do funcionamento e bem-estar do organismo como um todo. Qual a diferença entre dieta e reeducação alimentar? O termo dieta, hoje em dia, está em desuso. Dieta restringe muito a alimentação para certas populações que têm
muitas restrições assim de carboidratos, de proteínas ou algumas patologias. Hoje em dia, a gente utiliza mais uma reeducação alimentar que promove uma alimentação saudável e um bem-estar para o indivíduo que é saudável de forma geral. É diferente da dieta. A dieta já é mais para um público específico. Agora vamos para os mitos e verdades. Carboidrato realmente engorda? Carboidrato não engorda. Carboidrato ele é necessário, ele é um dos principais nutrientes, ele compõe cerca de 60% da nossa dieta, da nossa prescrição dietética diária. Ele é necessário para dar energia, para funcionamento das nossas atividades diárias, enfim. Eu acho que é muito importante a ingesta de carboidrato para o bom funcionamento do nosso organismo, de forma geral. As dietas com baixo nível de carboidrato são, às vezes, necessárias para determinados públicos, dependendo do objetivo, que é quando é um emagrecimento rápido, mas sempre buscando um equilíbrio e por pouco tempo. Comer à noite faz mal? Depende, comer à noite depende do horário. Eu procuro sempre observar com os meus pacientes o horário da última refeição, pelo menos ter um intervalo entre, no mínimo, 2 horas antes de deitar, antes de dormir, para não provocar problemas como refluxo, não atrapalhar à noite o sono, né, noturno. Mas comer à noite também é necessário, só que de uma forma mais parcimoniosa, assim, menor quantidade do que a ingesta durante o dia. Tomar água com limão em jejum emagrece? Não emagrece. O que vai emagrecer é a restrição calórica, é a diminuição de calorias que você vai proporcionar ao longo do dia na sua alimentação. Suco detox realmente desintoxica o corpo? Não, suco detox pode ser utilizado em determinadas situações, para determinadas patologias até, mas não deve ser utilizado como uma estratégia de emagrecimento única e nem como uma válvula de escape para pessoas que querem emagrecer rápido. Pular o café da manhã prejudica a saúde? Pular o café da manhã normalmente não é uma boa ideia. O paciente, o indivíduo, vai ficar com muita fome durante o dia, não vai conseguir sustentar uma alimentação mais proteica e balanceada durante o dia inteiro, pela falta da energia da primeira refeição. Então, eu acho uma boa iniciativa. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Conexão Brasil. Eu, João Pedro, hoje aqui com meu amigo Naldir Melo, da Caça Vazamento. Tudo bem, Naldir? Tudo bem? Naldir, falar pro pessoal aqui onde a gente está hoje, é no restaurante Balbino, aqui em Jacarepaguá. Ele que serve a melhor costela, o melhor cupim da região aqui, galera. O Balbino fica aqui em Jacarepaguá, já já ele vai conversar com a gente. Mas agora eu estou aqui com o meu amigo Naldir Melo, da Caça Vazamento. Ele que é o nosso patrocinador oficial aí. Você já sabe, conhece o Naldir. E hoje eu estou aqui numa entrevista diferente com o Naldir. Mais uma vez, Naldir, seja bem-vindo aqui ao programa Conexão Brasil. Estou aqui nesse restaurante maravilhoso, Conexão Brasil, da Com Brasil TV. Agradecer o convite aí, poder vir almoçar e aproveitar e ficar conversando, levar curiosidade para o público. Você entendeu? Comendo aquela comida Maravilhosa, excelência em alimentação aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Naldir, mas agora vamos falar da Caça Vazamento, Naldir. Queria saber de você, você mostrou lá na última programação com a gente lá todos os seus equipamentos, né, tecnologia, seu trabalho lá do dia a dia. E conta pra gente aí, Naldir, como é que funciona esse trabalho, como é que é essa tecnologia da Caça Vazamento? João, é interessante a pergunta. Você sabe que há 22 anos atrás, quando nós começamos, né, eu entrei nessa área, né, trabalhava com informática e acabei em hidráulica, né, essas são as nossas andanças da vida. Então, nós percebemos que é uma grande deficiência nessa área de tecnologia, certificações, conhecimento técnico e científico. Então, vendo esse espaço, foi aí que nós mergulhamos de cabeça e começamos a estudar e trazer novas tecnologias, novos equipamentos, coisa do exterior, muita coisa nós adaptamos também. Então, eu precisava de recursos para poder fazer as buscas de vazamento de água, né? Você sabe que aí, diversos vazamentos que ocorrem aí, nas suas residências, o pessoal, de vez em quando, está desesperado com essa situação, né? Então, em todo o Brasil, o pessoal, é um tipo de serviço na busca de vazamento de água que não é nem tão conhecido, né? Está começando a se espalhar muito, pessoal, muita gente está conhecendo, mas não é assim de forma tão abrangente.
Então, na prestação de serviço de busca de vazamento de água, era necessário conhecimento e tecnologia. Foi o que nós buscamos. Então, buscamos vários equipamentos. A gente tem exposto aí na Conexão Brasil, câmeras. Em 2017, nós fomos evoluindo, né? Buscando coisa nova fazendo novas adaptações. Em 2017, nós tivemos a oportunidade de participar de uma programação de rede nacional. Foi aí que eu pude expor todo o nosso trabalho. Então, essa programação, esse programa que eu participei, teve um alcance em todo o Brasil. Então, deu um boom, né? Então, vários equipamentos eu pude expor. Aí, eu mostrei câmeras de vídeo inspeção, né? Você está com vazamento, seu apartamento está vazando para o teto do banheiro de baixo. Aí, como é que eu vou fazer a identificação desse vazamento? Chamar o cara bom de braço aí, metendo uma reta e quebrar tudo? Aí, ele começa a quebrar lá no banheiro social, daqui a pouco está lá na área de serviço. Muitas vezes me chamam, quando eu entro no apartamento, eu olho cheio de saco de entulho, tudo quebrado já. Poeira para tudo quebrado, o casal já estava ligando nervoso, todo mundo nervoso dos filhos, todo mundo, filho tossindo, que é alergia, porque não chamou em empresa especializada, né? Então aí você está com o vazamento do seu esgotamento. Não vai chamar o cara que dá marreta, né? Aí você, o recurso, passar a câmera. Eu passo a câmera dentro da tubulação, com câmera de alta resolução, consigo ver toda a tubulação por dentro. Eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo se tem um rompimento, um anel fora de posição. No momento que eu estou com aquela câmera dentro do esgotamento, como é que eu vou testar? Né? O que eu tenho que fazer para testar? Balões. Eu pego um balão, vou lá no final daquele posicionamento da tubulação, inflo aquele balão, que é um balão pneumático, e faço entupimento daquele ramal e encho ele de água. Aí eu vou começar a ver o vazamento ocorrer, né? Às vezes um anel fora de posição, um tubo mal encaixado, começa a fugir aquela água, opa, me dá o caminho. Então eu estou filmando, estou visualizando. Aí eu me vi em situações que tem tubulações menores e maiores, um colaborador, né, de empresas que produzem os balões. Eu pude produzir balões de diversos tamanhos, pequenos, menores. Esses foram os recursos. Nem assim foi, detectores de umidade, trouxe do exterior, para saber se uma parede realmente tem umidade ou não. Às vezes tem uma umidade e a mão não percebe, você toca não está úmido, mas ela está com umidade. É uma parede, você toca naquela parede, você vê o percentual de mais e menos úmido, né, naquela parede. Então te dá um caminho, ali te dá um caminho de um local possível com vazamento. Então, é uma pista. E assim vai, né? Detectores de umidade, câmera termográfica, a câmera termográfica para ver se tem radiação infravermelha na parede, ali vai dar um caminho de um vazamento. E eu queria saber exatamente dessa câmera aí, câmera termográfica. O pessoal está perguntando aí como é que é essa câmera, se dá para ver através da parede. É verdade, não? Olha aí a pergunta. É o que o pessoal mais fala. Você tem aquela câmera que você vê dentro da parede? Não existe câmera que você vê dentro da parede. Isso não existe. A câmera termográfica, né, quando eu mostrei na televisão, hoje em dia virou uma febre. Né? Eu ensinei a usar a câmera termográfica para detectar vazamento de água. Então todo mundo só fala nisso. Aí o pessoal, até às vezes o mau prestador de serviço, não sabe explicar direito. Então tem aquela câmera que você vê dentro da parede, raio-x, não existe isso. Então aquela câmera é uma câmera que pega a radiação infravermelha. Então quando você aponta para um corpo, né, um animal, você vai ver a radiação, todo objeto produz radiação infravermelha, que não é visível pelo olho humano. O espectro visual do ser humano vai do vermelho a ultravioleta. Então o infravermelho está abaixo. Então ele não vai pegar essa radiação. Então, como todo objeto emite essa radiação, então mais e menos quente, essa câmera vai captar. Então ela vai captar a face externa daquele objeto, tanto a parede quanto a pessoa. Ela não está pegando dentro da parede, ela está pegando o que está quente do lado de fora. Por exemplo, se você deixar esquentar a tubulação de água quente, quando você jogar aquela câmera termográfica na parede, o caminho daquela tubulação ela vai esquentar, que ela está faceando para cá, ela vai ficar bem quente na parede. Você vai poder ver todo o caminho da tubulação. Interessante. Ajuda muito para a detecção de vazamento de água quente. Às vezes tem um cano furado, ela fica aquela parede toda, aquele redondo, aquela mancha vermelha. O que aquela mancha está fazendo ali? Se o cano vem reto, não tem que ter aquela mancha ali. Ali te dá o caminho do vazamento. Então a câmera termográfica vai pegar a radiação infravermelha e ela vai formar aquela imagem, né? Vermelho, amarelo, menos quente, mais quente. Aí serve até para os caçadores de vazamento para entender, né? Quem faz a detecção de vazamento de água, né? Mas e o azul? O azul é menos quente, né? Então, mas como é que se a câmera pega o calor, como é que ela pega no azul? Né? Porque só não vai ter radiação infravermelha com zero absoluto, zero Kelvin, né? Então, aí sabe que não tem. Aí ele não produz radiação infravermelha. Então, acho que é um zero. Eu estou falando, minha especialidade é hidráulica. Mas como presto serviço hidráulico de detecção de vazamento de água, eu tenho que ter todo o conhecimento em geral, né? Como é que funciona os equipamentos para poder fazer depois um diagnóstico final. Então, o zero absoluto, no meu entendimento, é difícil ser concebido.
É um 273,15 graus Celsius, mais ou menos isso. Desculpa, peço licença dos entendedores. Né? Então, o zero Kelvin é concebido, é difícil ser concebido. Então, ali não teria radiação infravermelha emitida. Então, o gelo tem radiação infravermelha também. Mas ele tem muito pouca, quase nada. Então, ele produz uma radiação que se pode dizer que seria um calor também, mesmo sendo gelo. Então, a câmera termográfica ela vai captar aquela mínima radiação infravermelha. Então, ela vai dar bem escuro. Por isso que a câmera também termográfica mostra a parte fria também. Sabemos que o gelo é frio, mas também emite radiação infravermelha. Então, por isso que você tem que ter o conhecimento, né? Igual a radiação ultravioleta que vem depois do violeta, né? Também não é visível pelo ser humano. Alguns animais veem a radiação ultravermelha, tem aquela visão, né? Que até que tem aquele filme do Predador, né? Vê que ele tinha aquela visão. Aquela visão noturna. É usada no exército, né? Tem vários agora drone com ultravermelho, isso aí. Ou seja, Naldir, não tem por onde escapar, pessoal. Tá com vazamento, chamou o Naldir da caça vazamento, não tem erro, né, Naldir? Tem todo equipamento ali. E não tem surpresa, né, Naldir? Não tem surpresa. Por exemplo, você leva todo o equipamento, né? Você não espera primeiro para ver o que é. Aí, pô, em determinado lugar não vou conseguir ver. Não tem isso, né, Naldir? Você leva todos os equipamentos necessários. É lógico que existe algumas buscas de vazamento, são muito inusitadas, quase não acontece. Você tem que também ter equipamento preparado para aquela situação. Mas o cliente, quando liga para você, né, aí no Brasil, né, estou com vazamento, mas acontece, vazamento no meu banheiro de baixo, eu já levo tudo. Minha conta subiu no meu condomínio, minha conta subiu na minha residência, minha conta está vindo muito alta, eu já levo tudo comigo. Eu estou preparado para qualquer situação. Aí também, às vezes, ligam no sistema de incêndio que está vazando. Aí vão ligar tem uma caldeira que está vazando, já é outra história, né? São outros recursos. Então, são situações inusitadas que também estão preparados para fazer a investigação. Como tem câmeras profissionais que eu não necessito levar todo dia. Eu levo as câmeras portáteis, de faço manuseio no banheiro pequeno. Agora, Tem coisa simples até mais sofisticado. Né? Então você já leva tudo e tem coisas que você tem aquele custo para comprar aquele equipamento, você não sabe nem quando vai usar, mas você tem que estar preparado para tudo. O caça-vazamento RJ faz, preparado para qualquer situação. Sim, com certeza. Quando o cliente liga, a gente analisa, já começa a conversar, já sabe o que vai levar, né, o tempo que vai levar, então já faz o diagnóstico do tempo que possivelmente vai ser necessário para prestar aquele serviço. Já mandamos uma proposta e já vamos ao local para fazer a execução do serviço. E sem quebrar nada, né? Não quebramos nada. A pessoa não precisa se preocupar com quebra-quebra nenhum. Não, sempre com equipamento eletrônico, tem até aquela situação, né? Às vezes no seu condomínio, não pode trabalhar depois do horário, não pode trabalhar sábado, tá certo, né? Barulho, vai incomodar o vizinho, então tem aquela lei do condomínio, né? Que você não pode, tem que cumprir. Mas com a caça-vazamento, você não vai quebrar nada. Você pode ficar tranquilo que não importa a hora. Passar equipamento eletrônico, você vai visualizar com a câmera termográfica, jogar um gás, né? Ultrassom você ouve o ponto de escape. Então são vários recursos que não tem poeirada, não tem quebradeira, faz a localização cirúrgica. É isso aí. Então, pessoal, você que está precisando, não tem dia, não tem hora. A hora que precisar da caça-vazamento, pode chamar o Naldir Melo, que não vai ter barulho nenhum, não vai quebrar sua casa, fica tranquilo. E a caça-vazamento vai resolver o seu vazamento aí. Naldir, uma dúvida aqui, né, que a gente estava conversando aqui até nos bastidores. Quando tem uma briga entre vizinhos, né? Às vezes a pessoa tá com vazamento, aí o vizinho de cima não concorda e o vizinho de baixo também não tem aquele conflito. Como é que funciona isso, Naldir? Foi muito bem colocado. Isso acontece muito, sabe, na minha vivência diária. Chego no local, quando eu chego lá na portaria, tá cheio de gente me olhando. Né? Tá o perito, tá o advogado das duas partes, é o vizinho vazando o vizinho de baixo. Aí os vizinhos, um de cara feia pro outro, ele tá quase brigando, quase. Se eu vacilar e querem até me bater, vira um litígio, né? Porque a pessoa envolvendo também o síndico, né? Que a pessoa não sabe, né? Realmente, às vezes tá ocorrendo um vazamento, você não sabe onde é que vem. O vizinho de baixo é seu. É meu, mas não é meu, é do condomínio, começa. É meu, não é meu, não é, vai parar na justiça. Então, geralmente quem nos contrata ou é o síndico ou é o morador de cima, né? Que é o que está possivelmente vazando pro teto de baixo. Então, aí quando ele contrata a empresa, ele está esperando todo apoio, né? Porque isso está em juízo. Então, ele quer ter todo o suporte da empresa que ele contrata. Então, essa empresa que ele contrata tem que ser uma empresa séria, né? Uma empresa certificada. O profissional que faz atendimento tem que ter registro no conselho de classe, tem que ter conhecimento, estudo, conhecimento técnico, científico, né? A empresa tem que ter registro no conselho de classe também, tem que ter normas regulamentadoras, tem que ter uma empresa, toda uma empresa com CNPJ toda estabelecida, não pode mandar qualquer pessoa exercer aquela atividade, porque essa pessoa que ele contratou,
ela espera depois no final um parecer técnico ou um laudo, né, com certificação digital, um termo de responsabilidade técnica, certificando que o profissional que foi à sua residência fazer os testes é um profissional capacitado. Então, isso tudo vai dar o respaldo jurídico para quando chegar em juízo, ele ser aceito. O que acontece quando manda, o que mais acontece é o fundo de quintal faz tudo, né? Então, só você em todo o Brasil, que está com problema cometido com problema de vazamento de água, né? O vizinho já está te acusando, falando que não é. Às vezes geralmente está tudo bem, né? Resolve amigavelmente, mas às vezes está aquele impasse. Então, um não quer aceitar, o condomínio também não quer aceitar. Então, você na hora de contrata, aí você existe, quem não conhece, busca de vazamento de água, né? É um trabalho relativamente novo. Né? Então, o cara vai com equipamentos, certificações, uma produção especializada para não sair quebrando tudo. Então, na hora que você contrata, você tem que ter cuidado. Tem que consultar. Vai no site dessa pessoa, dessa empresa que está contratando. Você já consulta a qual conselho de classe que essa empresa pertence, qual registro de conselho de classe que aquele CNPJ daquela empresa é associado. Ele tem que responder ao conselho de classe. Né? Qual o CNPJ dessa empresa? Dá uma olhada no site, vê o que essa empresa, qual é as atividades dessa empresa. Você vai ver lá, ele pinta a parede, bota ventilador de teto, ele faz hidráulica, ele levanta prédio, ele levanta casa, bota telhado, então ele faz tudo fundo de quintal. Ele não é especialista em fazer nada, ele se mete a fazer de tudo, está desesperado, ele faz de tudo, mas não faz nada direito. Então, você está com problema de vazamento, quer uma empresa séria, você busca nessa empresa qual o conselho de classe que ela pertence, o profissional que vai vir na minha casa, qual o conselho de classe que ele tem, porque aí essa empresa vai lhe fornecer tudo que é preciso de verdade, que é um material qualificado. Filmagem, certificações, relatório documentado, que vai fechar a cadeia de custódia. E você, quando o advogado do outro lado tentar desqualificar o seu trabalho, você não vai ser desqualificado, porque a gente chama de empresa especializada. Está tudo aqui documentado. Então, isso que eu alerto a vocês para terem cuidado. Né? Então, isso que acontece quando chamam que está aquele problema, aquele impasse que acontece diariamente comigo. Acontece muito, né? Acontece muito. Tem que chamar o profissional certo, a empresa certa. Né? Para você não piorar a situação, senão depois você gasta 2 vezes. E você tem toda a documentação, né, Roger? Tudo de equipamento, de serviço, que é prestado. E caso, né, você tem tudo registrado ali, né? Tudo registrado em documentação, não é isso? Tudo documentado. Assim, a documentação é referente ao seu serviço prestado. Né? Em relação aos equipamentos, você tem que ter estudo, conhecer. Você para usar um equipamento, você tem que saber a fundo como é que ele funciona. Você está usando ele para quê? Qual a forma de utilização daquele equipamento? São diversas. Tem ultrassom geofônica, câmera termográfica, são diversos equipamentos que você tem que saber como utilizar. Então você tem que estudar e saber. Por isso que tem que ter o conhecimento técnico-científico. Né? De que adianta, então, você estudar, né? O que adianta um engenheiro, arquiteto? Não vou levantar minha casa, não vou chamar um engenheiro. Você está fazendo errado, porque aquela casa tem um risco muito grande de cair, né? Por isso que cai casa, despenca aí, as pessoas morrem, soterradas. Um eletricista tem que chamar um especializado, técnico, um registro de conselho de classe. Senão depois pega fogo, você infelizmente acontece que pessoas morrerem com incêndio. A mesma coisa do profissional hidráulico, tem que ser certificado. Porque você está mexendo com tudo ali, né, não? Com a fiação. De uma hidráulica, você pode parar numa elétrica. Você vai criar um vazamento, vai piorar a situação, vai fechar um curto, pega fogo na casa de baixo, na casa do lado. Olha aí, tem que saber onde está mexendo. Tem que saber onde está mexendo. Até mesmo no local que você atua, perto de uma rede elétrica, num local alto, você deixa cair um equipamento, você fere uma pessoa lá embaixo, você tem que ter uma regulamentadora, trabalhar em altura. E questão de EPI, não, a gente estava até conversando sobre isso também. Como é que funciona? Você tem todo certificado, né? Porque tem empresas que pedem isso, né? Que você estava falando para mim. Agora, determinadas empresas, se você não tiver todas as normas regulamentadoras, né, que é emitida pelo Ministério do Trabalho, você tem que cumprir todas aquelas normas. Tem lei para tudo isso. Né? Você, quando manda seu colaborador, seu funcionário para prestar um serviço, você tem que saber se ele vai trabalhar acima de 3 metros de altura, trabalhar em altura, né? Você tem que ter EPI, todos os EPI necessários. Você tem que ter ancoragem, trava-queda, sala-marcha. Então, você não pode ter profissional, não pode estar lá na altura. Né? Tanto para proteger esse teu profissional, ou você mesmo, se no caso você, às vezes, esse tipo de prestação de serviço, o próprio dono da empresa ele está em atividade. Você tem que estar protegido para o seu colaborador e protegendo as pessoas no seu entorno. Então, se o condomínio não. Ao contratar, o condomínio tem que saber se essa empresa tem essas certificações, as normas regulamentadoras. Se depois ocorrer um acidente ferir alguém lá embaixo, você contratou essa empresa, não, mas a empresa vai responder, não. O síndico também vai responder, que contratou uma empresa que não é habilitada. Chamou uma empresa fundo de quintal. Que não. Você tem que cumprir
é imperativo você honrar com todos os compromissos, tudo que manda a lei. Não, você tem que vai ter um custo, mas você vai estar tranquilo. É isso aí. Senão, se você fizer uma coisa errada, o síndico vai responder também por isso. É isso aí. É isso aí, pessoal. Tem vazamento na tua casa, não se preocupe. A caça-vazamento não faz nenhum quebra-quebra na tua casa. Além de ter toda a certificação, é toda documentada. Vai ter problema nenhum, pessoal. Problema nenhum com a tua casa. Pode ficar tranquilo. Não pode até tirar aquela soneca, não, de quando acordar. Tá tudo resolvido. Exatamente. Exatamente. Acontece muito, sabe? O pessoal fica lá na sala, Deixa lá vontade. vendo um filme. Aí umas 2 horas de trabalho eu faço tudo, executo tudo, deixo tudo limpinho no final, já está identificado o problema, só quebrar um azulejo. É o que a Caça-Vazamento RJ faz e oferece ao público. É isso aí. Galera, caça-vazamento é a número 1 do mercado, não tem igual. Naldir Melo, caça-vazamento. Naldir, como é que faz para te procurar? Como é que é? Dá toda a tua rede social? Olha, já estou muito em redes sociais, há 22 anos na minha atividade. Eu participo de todas as redes sociais. Tem playlist no YouTube, todas as redes sociais nós participamos. Playlist da Conexão Brasil, vocês vão achar. Eu mostro toda a nossa técnica, falando diversas coisas, muita curiosidade. Todas as redes sociais, Caça-Vazamento RJ. Ou Naldir Melo com 2 L. Naldir Melo com 2 L vai achar toda a minha vida. Esse é o diferencial também da Naldir, né? Você, além de fazer seu trabalho ali, você é a número 1, a caça-vazamentos número 1 no mercado, você ainda dá dicas, né, Naldir? Dá dicas pro pessoal, fala como é que compartilho conhecimento, compartilha tudo, né, eu ensino como é que funciona os equipamentos, ensino a parte administrativa, a parte jurídica, como administrar a empresa, tem tudo lá. Eu participo de podcast, programa de rádio, então eu passo tudo isso para o público, é um prazer para nós compartilhar conhecimento. Eu ensino, também estou aprendendo também. Com certeza. É um prazer para a gente também ter você aqui com a gente nesse tempo, por anos aí de parceria. Eu que agradeço. Mais de uma década aí, muito mais coisa pela frente, a gente vai poder com certeza.